Nós vamos meditar na palavra do Senhor, e eu gostaria que você, que tem a sua Bíblia aí, lesse comigo no Evangelho de João, no capítulo 10 do Evangelho de João, e no versículo 11. Evangelho de João, no versículo 11, no capítulo 10, nos diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Um texto maravilhoso, as palavras de Jesus, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Só Ele poderia dizer isto, só Ele poderia dizer que era o bom pastor. Por quê? Porque foi o único que pagou o preço de ser um pastor, ao entregar a sua vida na cruz do Calvário, morrer pelas suas ovelhas, como o texto mesmo diz, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, então, ele está se apresentando como o bom pastor. Nesse texto, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Jesus se apresenta como aquele que protege as ovelhas. Porque a porta, nós sabemos que ela protege os que estão pelo lado de dentro. Ela bloqueia, tanto para não sair, quanto tanto para não entrar. Porque a porta chaveada, ninguém entra. O ladrão não consegue roubar se a porta estiver fechada, trancada. Tem gente que vai lá e coloca 3 trancas, 4 trancas na porta. Agora pense comigo, Jesus dizendo: eu sou a porta. E você, dentro do aprisco do Senhor, você está seguro, você está protegido. E na sequência do texto ele diz: eu sou o bom pastor, porque ele pagou o preço. Ele é a porta que protege as suas ovelhas, e nós somos as suas ovelhas, ovelhas do seu aprisco. O lobo, para chegar nas ovelhas, precisa passar pela porta, mas ele não consegue passar pela porta, porque a porta é Jesus, e aqueles que estão em Jesus, protegidos por Jesus, estes o lobo não conseguirá devorar, destruir, acabar. Glória a Deus por Jesus nos proteger, por Jesus nos amar tanto, por Jesus nos querer tanto e ser a porta para nós. Aleluia! Ele defende a ovelha, ele cuida da ovelha. Jesus é o bom pastor. E eu quero, nesta noite, ministrar para você que está nos assistindo, seguindo o texto, falar contigo sobre alguns personagens deste texto aqui. Porque como ovelhas, no mundo de trevas, no mundo que está cada vez mais perdido, nós devemos tomar cuidado. Como servos e servas de Deus, nós devemos buscar orientação
na palavra de Deus. E por isso eu quero te convidar eu quero convidar você para observar atentamente esse texto. Jesus é o bom pastor. No Salmo 23, falando sobre o pastor, nos apresenta as características deste pastor. Esse pastor provê, esse pastor nutre, alimenta, esse pastor que o Salmo 23 sugere, fala, aponta, esse pastor restaura, ele cura, ele traz cura para a ovelha, ele está presente com a ovelha, quer seja pelos vales da sombra e da morte. Esse pastor está ali para dar conforto, seu cajado e a sua vara estão ali para atuar. O cajado para dar o conforto para a ovelha, guiar a ovelha, e a vara para proteger contra o lobo. Se você ver aquela imagem de um faraó no sarcófago, ele tem uma vara e um cajado, simbolizando como governo de uma nação, governante de uma nação, aquele que protege a nação e aquele que guia a nação. O nosso Senhor tem a vara e tem o cajado para nos proteger, para nos livrar, para estar conosco, nos abençoar, e também o seu cajado para nos guiar e para nos dar conforto. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus na cruz e agora fazemos parte do seu aprisco. Ele nos oferece uma vida, ele nos oferece um refúgio, ele nos oferece o seu cuidado, ele nos oferece, o nosso Deus, ele nos oferece como bom pastor tudo o que precisamos na nossa vida. E nesse texto que nós lemos, nós vemos que Jesus é o pastor comprometido, o pastor que ama de fato, de verdade a sua ovelha. E ele coloca alguns personagens aqui. Nós temos a figura do ladrão, nós temos a figura do mercenário, nós temos a figura do lobo. São 3 personagens aqui. E muitas pessoas, ao ler essa passagem, sempre atribuem esses personagens ao próprio Satanás, ao nosso inimigo. Mas você vai ver que nem todos esses personagens são de fato atribuídos ao nosso inimigo. Quem é este ladrão aqui que no verso 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar? Porque o plano do ladrão é roubar, matar e destruir. Mas eu, disse Jesus, vim para trazer vida, e não uma vida qualquer, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com benefícios, uma vida que você pode viver com Cristo, não um projeto apenas de vida, mas uma vida real com Jesus, abençoada com Jesus. Quem é esse ladrão? Ele é quem está fora do rebanho, e ele rouba a ovelha para seu próprio benefício. Nós temos no livro de Mateus, no verso 23, falando sobre os fariseus como ladrões, dizendo: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém, e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Veja só, os fariseus investiam para converter as pessoas, tirar as pessoas, atravessam, e depois o tornam um filho do inferno, diz Mateus 23 e 15. Então, aqui a figura dos fariseus eram figuras de ladrões, aqueles que venham minar a fé da pessoa. Os fariseus, eles estavam mais preocupados em construir uma imagem própria do que de fato demonstrar genuína preocupação pelas pessoas, pelos discípulos. Eles eram de fato ladrões, e existem muitos ladrões hoje na nossa vida, na nossa sociedade.
assaltantes que hoje invadem o aprisco do Senhor, invadem as nossas vidas através das redes sociais, através dos jornais, através da mídia. Enfim, nós estamos sendo expostos e devemos tomar todo cuidado. Paulo escreve a sua carta a Timóteo no capítulo 6, verso 3 e 5, muito conhecido, dizendo: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é apenas fonte de lucro. Pessoas que procuram roubar a verdade, causar invejas, brigas, confusões, suspeitas malignas e atritos constantes, são verdadeiros ladrões para com o aprisco do Senhor. São ladrões que procuram entrar no aprisco, procuram atingir a nossa vida. Como conhecemos pessoas que pensam que a piedade, que a vida santa, a vida com Deus, a vida com Jesus, através da adoração, da oração, do louvor, quantas pessoas pensam que é apenas uma maneira de ganhar financeiramente, ganhar status, ganhar promoção, mas não é isso que de fato ser servo de Deus e viver com Cristo significa. A Bíblia diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos, não pelas palavras, mas pelo fruto. Então o ladrão, nós já vimos aqui a figura do ladrão. Agora, pastor, o que é o mercenário? No texto lido, o mercenário, ele é quem cuida do rebanho, mas para seu próprio benefício. O mercenário fica contente em apenas alimentar a ovelha, mas ele jamais vai defender a ovelha. Por isso que, como servos e servas de Deus, nós precisamos defender o rebanho do Senhor, defender a nossa casa, porque somos sacerdotes no nosso lar, na sociedade, defender a nossa família, buscar de todas as formas, através da oração, do estudo da palavra, defender aquilo que é de mais precioso que Deus tem plantado na nossa vida. Precisamos defender e ajudar a defender também na vida de alguém, falando a verdade, falando a palavra de Deus para este servo, esta serva de Deus. Quando o perigo chega, o mercenário, então, ele simplesmente não dá o aviso apropriado. Ele foge, ele corre, ele não alerta, ele não avisa, ele não tem compromisso com a ovelha. E nós temos hoje uma avalanche de gente assim, quer seja pelas redes sociais, pessoas que jamais vão dizer o caminho da verdade, o caminho que leva para a glória celestial. Jamais, comprometendo a palavra de Deus. E nós precisamos nos cuidar dos mercenários que estão por aí. Esse homem que ganha a confiança do rebanho, ganha, mas vira as costas e foge quando o rebanho mais precisa, que venha defender, que venha batalhar pelo rebanho. Ezequiel fala sobre a característica de pessoas assim, do mercenário, dizendo que, olha, vocês até se alimentam da lã, da ovelha, do melhor, mas vocês não curam a que está enferma, vocês não agem com elas para que as feridas sejam curadas, enfaixadas a ferida, vocês não trouxeram as que se desviaram e se perderam, você tem dominado com dureza e com brutalidade. Uma característica de um mercenário.
O mercenário é aquele que falta empregar o evangelho, a vontade de Deus e o conselho de Deus. Ele falha nesta questão. Em Atos dos Apóstolos, nós lemos: pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Toda, que exige renúncia às vezes, que exige uma confiança no Senhor, que exige descansar no Senhor, que exige de nós alguma coisa. Eu não deixei de anunciar toda a vontade de Deus para a sua vida. E existe também o lobo. O lobo, nesse texto aqui, é o agente de Satanás. Ele não tem nenhuma preocupação com o rebanho, ele não tem nenhuma preocupação com as vidas, senão destruir, atacar e devorar. E não pense, meu amado irmão que está assistindo, que o lobo deixará de investir em nós, deixará de investir com seus ataques para nos destruir. Não pense que ele se tornará domesticável, amiguinho. Não, ele tem seus planos: matar a sua vida, destruir com a sua vida, destruir com a sua fé, destruir com a sua esperança, destruir com os seus sonhos, destruir com a sua vida, acabar com você, com a tua vida espiritual. Ele quer atacar a tua comunhão com Deus, tirar, roubar, fazer com que você não creia mais no Deus que te criou, no Deus que te chamou, no Deus que te salvou, no Deus que morreu por ti na cruz do Calvário. E viva displicentemente, viva da forma que você quiser. Este é o perigo que o rebanho do Senhor tem. Mas Jesus é o bom pastor, e nós vamos falar sobre como o nosso bom pastor, aleluia, o nosso Cristo nos abençoa. Para que nesse tempo de crise, para que nesse tempo de pandemia, você entenda que o bom pastor está contigo, que o bom pastor está ao seu lado, que você não deixou de ser ovelha, você não está no templo, mas você permanece dentro do aprisco do Senhor. Você faz parte, Ele conta as suas ovelhas, Ele sabe quem são as suas ovelhas, e Ele te reconhece como a sua ovelha. Bendito seja o nosso Senhor. O lobo, ele vem para matar. Mateus 7,15 diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Falsos profetas, vestidos de ovelhas. Tem muitos profetas se denominando profetas por aí, vestidos de ovelha, mas os seus frutos são frutos podres, são frutos venenosos, matam, disseminam confusão, são verdadeiros lobos devoradores. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, 13 e 15 diz: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Veja bem, o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Ele não é aquele bicho feio apenas, sabe, com chifrinho, com o rabinho da figurinha que você viu, né? Com o garfo tentando te cutucar, tentando vir para te destruir. Ele também se disfarça de anjo de luz. Um anjo de luz, e anjo de luz não é bonito? É. Anjo de luz não é atraente? É. E assim também muitos têm sido enganados. Não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça, pessoas com palavras sobre justiça, mas o fim deles, e aqui reside a minha e a tua esperança, o fim deles será o que as suas ações merecem. Veja bem, Deus há de tratar com esses falsos profetas, que procuram tirar
procura enganar a fé, procura enganar o crente, roubar a fé, procuram distorcer a verdade para que as pessoas se encaixem da sua maneira, sem renúncia, sem abandonar os vícios, sem abandonar uma vida de pecado. Deus há de tratar. Atos dos Apóstolos diz: sei que depois da minha partida, Atos 20 e 29, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Essas são as ações do mercenário, do ladrão e do lobo. Mas nós temos a ação do bom pastor. Bendito seja o nome do Senhor, que o bom pastor está com a sua igreja, está conosco. O bom pastor está conosco, e Ele, o nosso Jesus, provê, guarda o seu rebanho. Jesus é quem bloqueia as ovelhas, e Jesus é quem bloqueia para trazer segurança, e é quem bloqueia também o inimigo para não entrar e destruir. Jesus é aquele que disse a respeito das suas ovelhas, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você conhece Jesus? Ou você está neste mundo sem conhecê-lo com profundidade, conforme ele se manifestou e se revelou na sua palavra? Você conhece o teu bom pastor? Ou você está atemorizado pelo medo do ladrão, o medo do mercenário, o medo do lobo? Você serve esse bom pastor que conhece você, conhece a tua estrutura, conhece as tuas falhas, teus defeitos, conhece a tua necessidade, conhece quem você é. O nosso bom pastor nos conhece mais do que a nós mesmos, porque Ele nos formou, Ele nos gerou no ventre de nossa mãe. Eu lhes dou a vida eterna. A estas ovelhas Ele promete vida eterna, e elas jamais perecerão. Glória a Jesus. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai foi quem as me deu, disse Jesus, e é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Veja bem, amado irmão que está nos assistindo, você está nas mãos de Jesus. Isso significa que você está nas mãos do Pai. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a glória, porque nós não merecemos este tratamento, nós não merecemos esse cuidado, nós não merecemos a sua graça salvadora, que nos redime, que nos levanta, que nos conforta. Nós não merecemos, mas Ele escolheu. Você está na mão dEle, e ninguém pode te tirar da mão dEle, a não ser que você queira sair da mão dEle. Mas eu creio que você não quer sair da mão de Jesus, você quer ficar na mão dEle. Glória a Deus. Você quer se submeter à sua mão, à sua vontade. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Nós temos que permanecer firme na palavra de Deus, firme na palavra. Glória a Deus. Temos notícias, estamos cercados de notícias, estamos cercados de tantas coisas. Podemos nos firmar nas notícias, podemos nos firmar nas nossas emoções, podemos nos firmar no nosso conhecimento, podemos nos firmar nas nossas relações, mas aqui Jesus disse: permanecei firmes na minha palavra. E é na palavra do Senhor que nós permanecemos firmes. Vem o vento, vem a chuva,
pode vir a tempestade, nós estamos fundamentados nesta palavra, e nós permaneceremos, não porque podemos, mas porque Jesus é a nossa estrutura. Jesus nos dá estrutura, Jesus nos dá segurança e nos dá fortaleza. Não tenhas medo. Glória a Deus. Você é a ovelha do aprisco do Senhor. Ao ouvir e continuar ouvindo a palavra, somos mantidos no rebanho de Cristo. Por isso que você na sua casa, aí no seu lar, sem poder congregar com os teus irmãos, servir a igreja do Senhor. Se você pudesse ver o templo aqui como está, atrás de nós, as cadeiras, tudo vazio, tudo vazio. Mas a palavra não está presa, como disse o apóstolo Paulo. Eu posso estar preso, mas a palavra não. E a palavra de Deus não está presa, ela alcança o seu lar, seu coração, e assim você permanece no aprisco do Senhor. Esta é a condição, permanecer ligado nele, permanecer firmado na sua palavra. Você tem estudado a palavra do Senhor nestes dias? Você tem feito o teu devocional? Se não tem feito, faça. Leia a palavra de Deus, estude, olhe com atenção, o Espírito Santo irá falar contigo, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, ela traz conforto, ela traz uma visão, ela é luz para o nosso caminho, diz a palavra de Deus, ela é lâmpada para nós, ela é luz para os nossos pés. Bendito seja o Senhor. Vamos nos firmar. O salmista disse: tu me sustenta conforme a tua palavra, para que eu viva, para que eu viva. É assim que nós vivemos espiritualmente, através da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, fica firme na palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Há pessoas que ficam buscando revelação, profecia aqui, profecia acolá, revelações e revelações, e a maior delas está aqui diante de nós, que traz de fato a realidade, que muda a realidade, que muda de fato as coisas, e que de fato Deus tem compromisso, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus não volta vazia, não passa, ela faz aquilo para qual foi designada, ela cumpre o seu propósito. O próprio discípulo disse para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Bendito seja o Senhor por esta palavra que está diante de você aí, que pode trazer nesse exato momento, aí no seu lar, o refrigério para a sua alma, pode trazer o conforto para você, pode te ensinar a verdade, para que as coisas na sua vida voltem, quem sabe, a estar no rumo certo. A palavra de Deus. Jesus disse: permaneceis firmes na palavra, então vocês serão meus discípulos. Jesus guia. Como ele guia, como ele provê? Através da sua palavra. Aqueles que são seus, aqueles que atravessam através dele, porque ele é a porta, e só pode entrar através dele. No rebanho do Senhor é através dele, não é através de ídolo, não é através de um santo, não é através de uma imagem, não. Por quê? Porque somente ele é a porta, somente ele é o intercessor pela nossa vida diante de Deus. A Bíblia diz que ele é intercessor, não há outro. Por mais santo, homem vivido, homem que viveu para Deus em santidade, em piedade, porém também será julgado. Agora ele não, ele é o único, ele é a porta, e aqueles que atravessam através de Jesus, que vai ao Pai, e Jesus disse que vem por mim ao Pai, estes têm esta segurança,
de ser alimentados no momento de dificuldade. A sua mente, a sua alma, o seu coração aflito, Deus sustenta, Deus fala. Glória a Deus. Nós então nos tornamos cristãos, nós nos tornamos ovelha quando somos batizados em águas. Sim. Primeira carta aos Coríntios diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Somos selados, somos do seu rebanho, e o que comunica que somos do seu rebanho é o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Fazemos parte do aprisco do Senhor. O lobo, para chegar na ovelha, tem que passar pela porta. E eu quero perguntar para você: Jesus é a porta aí no seu lar? Jesus está aí na sua casa? Porque o lobo não pode entrar, ele não pode entrar senão através de Cristo. E se Cristo está ceando contigo aí no teu coração, aí no teu lar, na tua mente, então saiba que você está protegido do lobo. Agora, às vezes, é importante a gente colocar aqui para você que, como o lobo não entra diretamente, às vezes ele se disfarça para entrar através de outro evangelho. O apóstolo Paulo se preocupou muito com isso, e a própria mensagem de Jesus Cristo ele quer mudar, ele quer alterar, ele quer fazer com que você creia num outro evangelho que não é o evangelho da palavra de Deus. A carta aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos, por ensinos estranhos. O apóstolo dizendo: a força de vocês vem da graça de Deus, não vem apenas das tuas próprias atitudes, de regras de alimentos, do que comer, não, vem da graça de Deus. Eu preciso dizer isso para você. Nesta noite, você é mantido pela graça de Deus, você é assegurado pela graça de Deus, você é abençoado pela graça de Deus, você é encontrado em teu choro, em teu lamento, pela graça de Deus. Glória a Jesus, é Ele que nos mantém, e o Evangelho que nos ensina isso. Não é lenço, não é pão vendido para você comer, para ser abençoado na sua casa, não são óleos apenas para você espalhar na sua casa, não são essas coisas que a Bíblia diz que te dão segurança. Você é mantido pela graça de Deus, e é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos mantidos, preservados. Paulo escreveu: admiro-me que vocês, a carta aos Gálatas, que vocês estejam se afastando tão depressa daquilo que os chamou para si mesmo, se afastando depressa daquele que chamou para si mesmo, por meio da graça de Cristo. Ele chamou para si, Ele te chamou para si, Jesus te chamou para Ele, tu é dele, meu irmão, minha irmã, você é do Senhor. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, pelo Evangelho, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar o Evangelho, as boas novas, diferente das que nós lhes anunciamos. Amaldiçoado. Não pense que diante de Deus, quem anuncia um evangelho aí que acha que vem da sua mente apenas, não estuda a palavra de Deus e sai contaminando, procurando contaminar o rebanho do Senhor, não pense que é próspero, não. Diante de Deus, diz aqui o apóstolo, que seja amaldiçoado. É uma das expressões mais fortes que a gente lê. A gente quer que todos sejam abençoados. Jesus, Ele protege a sua ovelha.
Mas Jesus dá vida à ovelha. Jesus não dá apenas a sua vida pela ovelha, mas ele dá vida à ovelha. Ele leva o pão, ele leva ao pasto, aliás, a ovelha. A ovelha não come pão, né? Come pasto, mas é uma figura de linguagem. Nós comemos o pão, ele é o pão da vida, glória a Deus. Jesus leva ao pasto as águas os pastos verdejantes, as águas cristalinas. Jesus leva as nossas vidas a vivermos uma vida abundante. Em nome de Jesus, passe a viver uma vida abundante. Em nome de Jesus, passe a viver os planos de Deus para a sua vida. Seja liberto, seja livre de todos os vícios, de tudo aquilo que procura te escravizar. Seja liberto dos ídolos, seja liberto da idolatria, seja liberto de tudo quanto é coisa, quem sabe até o amor tão grande por si mesmo. Seja liberto e viva para Jesus, que te dará vida em abundância, e viva para Cristo que morreu por ti, porque o ladrão vem senão para roubar, para matar, para destruir. É este o plano do ladrão, mas o plano de Jesus é uma vida em abundância. E literalmente em abundância significa um excesso de vida dado por Jesus. Pense no privilégio, um excesso de vida dada por Jesus. Eu quero viver a vida abundante com Jesus. Que Jesus me preserve, que Jesus me guarde, que Jesus possa estar comigo como meu, como teu bom pastor, ter liberdade, que Jesus possa nos ajudar a vivermos e recebermos tudo que precisamos para uma vida em abundância. Você está sob os cuidados do bom pastor? Você tem esta certeza que você faz parte do aprisco do Senhor? Se você tem, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Se você não tem, eu te convido a você aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador e dizer: Senhor, Tu és o meu bom pastor, eu sou conhecido teu, faça morada em mim, esteja comigo, caminhe comigo, proteja a minha vida, que eu possa viver contigo todos os dias da minha vida e aguardar, Senhor, com esperança a tua volta, a tua vinda, para viver contigo para todos sempre, viver a vida plena e abençoada que tu tem na eternidade para todos nós. Faça essa oração, entregue a tua vida. E você, crente, serva de Deus, que está batalhando, que está aí lutando, talvez preocupado, contas para pagar, conta de luz, conta de água, aluguel, situações da nossa vida, situações que às vezes estamos limitados devido a esta crise, devido a esta dificuldade. Peça para o Senhor nesta noite, dizendo: Senhor, proteja a minha vida, proteja os meus negócios, prospera, Senhor, a minha vida em tempos de crise, porque Deus protege, Deus prospera. Eu me lembro de um irmão que perdeu tudo, perdeu a empresa dele, isso há muitos anos atrás, e de repente ele se viu cercado de cobradores, cobrando as suas dívidas. E Deus deu uma ideia para ele. Ele resolveu fazer um docinho de amendoim e sair porta a porta vendendo. Naquela cidade, acho que é Mandolate, né? Uma coisa assim, aqueles docinhos. E ele vendeu tanto aquilo, irmãos. Tinha gente que comprava de caixa. Hoje tem muito mais no mercado, mas naquela época foi a ideia que Deus deu para ele. E ele lá na cidade vendeu tanto, pagou todas as dívidas e foi muito abençoado, se levantou de uma forma maravilhosa, porque Deus deu a semente, que foi a ideia. Deus pode te dar esta semente nesta hora.
Para você, irmão, que está passando por alguma crise, você não precisa do dinheiro, você precisa da semente e a fé que Deus tem compartilhado contigo, os cuidados de Deus. As portas se abrem, as pessoas Deus coloca no caminho. Saiba disso, o Deus que prospera é o teu bom pastor. Saiba que o Deus que livra de erros e equívocos está contigo. Que o Espírito Santo possa falar com você nesta hora. Ter liberdade para conduzir os teus negócios, a tua vida. Peça para Deus, você crente que está aí, diga: Senhor, eu sou ovelha, eu estou na tua mão, permaneça, Senhor, é tudo pela tua graça, permaneça, Senhor, me ajude, Senhor, me dá, Senhor, aquilo que só tu podes. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos casais. Nós estamos encerrando essa live. São 8h43 e eu quero orar por você aí na tua casa. Se você deixou um pedido de oração, nós queremos orar também pelo seu pedido de oração, para que Jesus venha abençoar a sua vida. Vamos orar pela família do Davi, vamos orar pela família também, o primo Sérgio, da irmã Arlete. Nós estaremos orando agora por todos, pela irmã Jurema Pereira, pela família. Vamos orar. Há tantos pedidos, a gente não tem acompanhado todos aqui. Pelo irmão Vanderlei Silva, que pede oração. Pelo irmão Cirineu, Deus abençoe o irmão Cirineu. Deus abençoe o irmão Elton Zine, ali da Lagoa de Saguaçu, que eu fui pastor lá, tive o privilégio de pastorear. Um abraço para a querida igreja em Lagoa de Saguaçu, pastor Sérgio Melfior, presidente daquele campo, nosso pastor. A todos os pastores que estão assistindo também. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, aqui, Senhor, nesta live, estão as tuas ovelhas, Senhor, ovelhas do teu aprisco. Alguns, Senhor, quem sabe, te servem já há tantos anos, têm desfrutado, Senhor, da comunhão contigo, desfrutado dos teus cuidados, testemunhos, Senhor, eles têm de tantas bênçãos recebidas, incontáveis bênçãos. Eu quero te louvar, Senhor, pelas ovelhas do teu aprisco. Tu és o nosso bom pastor. Tu nos promete proteção, segurança. Tu nos promete sustento na tua palavra, e tu nos ajudas, Senhor, a enfrentarmos os tempos de sequidão, os tempos difíceis, os tempos, Senhor, trabalhosos. Eu peço, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo agora, teu servo, tua serva, sobre as suas casas, suas famílias, sobre os negócios, sobre a empresa, sobre, Senhor, o que está, quem sabe, atemorizado, pensando que vai perder o emprego. Meu Deus, venha sobre teu filho, mostra, Senhor, o teu favor, através do teu Espírito Santo, inunda, Senhor, o coração com a tua paz, com a tua alegria, em nome de Jesus. Que os enfermos da alma, da mente, os enfermos emocionais, os enfermos físicos sejam agora tocados pela tua mão saradora e possa se levantar de toda e qualquer situação de enfermidade, sejam curados conforme a tua palavra. Eu oro, Senhor, em favor daqueles que estão se entregando para ti e querem, Senhor, fazer parte do teu rebanho. Tu és o que abraça. Nenhum, Senhor, daqueles que vêm a ti tu lança fora. Nenhum, Senhor, daqueles que colocam diante de ti suas necessidades não são respondidos, Senhor. Tu és o Deus que responde, tu és o Deus que salva, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que consola, tu és o Deus que cuida do teu povo. A tua bênção, Senhor,
nesta semana. Venha sobre o nosso governador, sobre o nosso prefeito, sobre as autoridades, Senhor, do nosso país, o nosso presidente, toda a equipe. Senhor, dá discernimento, conduz, Senhor. Nós oramos pelos pastores no nosso estado, que estão te servindo, missionários, Senhor, evangelistas, presbíteros, diáconos, todo este batalhão, Senhor, que está clamando a Ti, buscando o Teu rosto. Nós oramos pelos pastores, Senhor, venha dar sabedoria, venha, Senhor, ajudar os Teus servos, para que na instrumentalidade, Senhor, deles, a Tua palavra alcance, e vidas sejam, Senhor, abençoadas. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, estão agora, Senhor, acamados, enfermos. Nós confiamos que Tu és o mesmo, Tu curou no passado, e sim, conforme a Tua vontade, Tu cura ainda hoje, e nós clamamos, Senhor, e pedimos a cura, pedimos a libertação dos Teus filhos que estão enfermos. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos: sustenta, Senhor, sustenta a Tua obra. Tu és o Deus que sustenta a Tua igreja, Tu és o Deus que sustenta o Teu povo, que Teu povo possa viver milagres, que Teu povo possa desfrutar da comunhão do Teu Espírito, ali no seu lar, ali na sua casa, cantar cânticos novos, Senhor, de louvor, no seu coração, sabendo que faz parte do Teu aprisco, que é cuidado por Ti, o nosso bom pastor. Em nome de Jesus nós oramos, que a tua vida seja próspera em tudo, que você seja abençoado, que você seja feliz, que você tenha a vida abundante de Cristo, que você desfrute das novidades que Jesus pode te dar, que a tua fé não esmoreça, que a tua força não esmoreça, que a tua fé não seja arrancada de você. Permaneça confiando, permaneça servindo, permaneça adorando, porque o Senhor está olhando para você, o Senhor está com seus olhos voltados sobre a tua casa, a tua família. Seja abençoado, meu irmão, em nome de Jesus, que você desfrute de uma semana muito maravilhosa, e que você possa ver que cada detalhe, cada dia, Deus está conduzindo você. Deus está conduzindo você. Aleluia. Você não está andando por aí sem direção, não. Você serve a um Deus que guia seu povo, e Ele está guiando a sua vida. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus aí no seu lar, sobre o casal, sobre os pais, sobre os filhos, sobre os trabalhadores aí, sobre os empresários, sobre todos aqueles que estão assistindo. Seja abençoado com a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Um forte abraço. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, e você veja o favor do Senhor todos os dias, por todos os dias, dias bons, dias ruins, por todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, amém.